A ideia que se cria com a existência de professores coadjuvantes que são impostos porque não são escolha do professor titular da turma, são decisões tomadas por maioria, sem terem atenção o modelo adequado de organização pedagógica de cada professor, o modelo adotado, sem terem atenção até a necessidade de adequação do currículo e da forma como ele é trabalhado na realidade do primeiro ciclo, em que o ensino deve ser feito de forma integrada relativamente às diferentes áreas do saber. Este espartilhar do currículo cada vez maior em disciplinas, seguindo modelos adotados nos segundos, terceiros ciclos e por aí adiante, completamente inadequados para o primeiro ciclo. Daí a razão de haver um professor titular de uma referência, de um adulto de referência, que é o professor para as crianças que iniciam a sua vida escolar e que precisam de ter uma visão integrada da realidade, porque é assim que a realidade se apresenta, não está espartilhada, não está dividida. Ainda que haja as diferentes áreas do saber, elas devem estar integradas. Nessa perspectiva, ou a partir desse ponto de vista, o facto de haver um professor titular que tem que ser coadjuvado, o problema começa logo quando esse professor é imposto e não negociado caso a caso, porque a formação inicial dos professores do primeiro ciclo permite-lhes trabalharem todas as áreas. Ainda que com o argumento de que facilita ou alivia o professor, isso é uma falácia porque o professor fica cerceado de uma das áreas do currículo e resulta que o professor acaba por divorciar-se um pouco, se não totalmente, dessa área do currículo, não investindo nela porque tem alguém que vai fazer por si, um especialista. A ideia de que um especialista vai facilitar, vai permitir trabalhar melhor essa área. O professor do primeiro ciclo tem a obrigação de dominar todas as áreas porque o seu ensino deve ser feito de forma integrada. Eu sou aluno, olho para o meu professor, que trabalha todas as áreas comigo, e chega a hora da educação física, o meu professor não pode dar a educação física sozinho, porque tem que ter outro professor. A imagem do professor começa a ser uma imagem também ela espartilhada. Temos o professor que connosco nas outras áreas trabalha de forma integrada, se for esse o caso, que deve ser esse o caso, mas que depois tem um momento em que tem que parar para fazer a vénia, digamos assim, ao professor especialista que vem trabalhar com a turma. Não será o problema maior, mas são estes pequenos nadas que acabam por levar a que o ensino não tenha qualidade. Há também outra questão aqui, os recursos humanos que estão a ser desperdiçados, porque ainda que haja pessoas que queiram uma coadjuvação, desde que ela seja feita voluntariamente, por necessidades, questões pedagógicas, para que realmente haja mais qualidade em determinada área, porque não? Mas deve ser negociado, não só anualmente, como até pontualmente. É claro que para a organização administrativa dos professores que são necessários para trabalhar logo no início do ano, para ter em conta isso, teria de haver, ou deve haver realmente algum professor contratado para esse fim, mas isso deve ser feito com base sempre na auscultação de cada professor, se precisa ou não dessa coadjuvação oficial, digamos assim. Porque há outras coadjuvações, há coadjuvações mais informais, coadjuvações ocasionais que surgem e que ao longo do ano são possíveis e até tem a ver com a necessidade ou com a possibilidade, depois de cada professor, poder em determinados momentos do seu trabalho fazer uma coadjuvação pontual numa determinada área, no domínio que o professor sente mais necessidade dessa coadjuvação. Agora, impor isso é um erro. Impor a coadjuvação é um erro. Falando ainda sobre o espartilhar do primeiro ciclo em disciplinas, a introdução do inglês foi outro erro,
por diversas razões. Uma das razões, a primeira, prende-se um pouco com a da educação física. Os professores, na sua formação inicial, têm a possibilidade de aprender uma língua estrangeira para lecionar com os seus alunos. Se é o inglês, ou se é o francês, ou se é o alemão, isso depois dependerá da opção de cada um. No entanto, essa introdução numa língua estrangeira, no primeiro ciclo, não é errada, mas deve ser feita também pelo professor titular de turma. Poderia haver até coadjuvações também, pontuais na mesma, ou no caso das pessoas que sentissem a necessidade de ter permanentemente uma coadjuvação, como há na educação física, poderiam fazê-lo, mas sempre com a presença do professor titular, porque dividir as crianças têm um ensino integrado, se o professor o fizer, que deve ser assim, e depois tem um momento em que estão com outra pessoa que tem outros valores, outras atitudes, outra forma de estar, outras exigências para com aquelas crianças, e depois não há possibilidade sequer de coordenação dessa área, porque é uma área à parte, é tipo uma mancha ou uma divisão, um quarto, não é? Um buraco negro, um compartimento em que termina todo esse ensino integrado. Há depois outra questão. O inglês, a língua mais falada mundialmente, há essa imposição do inglês, quando o inglês já existe, quando se trabalha ao nível das tecnologias de informação e comunicação. Os alunos deparam-se com termos em inglês. Nos jogos que eles optam por fazer, há todo um contacto, uma invasão da língua inglesa desde os primeiros anos, que leva a que as crianças não precisem assim tanto de ter o inglês no primeiro ciclo, ou único e exclusivamente o inglês, porque quando chegam ao 5º ano, naturalmente já têm algumas luzes, algum contacto com a língua inglesa. Desde os primeiros anos têm, mesmo que não tenham inglês a ser lecionado como uma disciplina, à parte de tudo o resto. E com um professor diferente, que perturba, por mais que não queiramos, perturba o funcionamento do resto. Pode até nem perturbar assim muito, dependendo também da pessoa em questão, do professor em questão. E é difícil, porque a cultura de um professor de inglês, mesmo que esteja preparado, supostamente preparado para trabalhar com crianças, a estrutura, a base do modelo em que se insere o inglês no primeiro ciclo é que está errada logo à partida. Depois temos a questão também da língua materna, que é outra questão, que em muitos casos as crianças têm de sair da sala de aula. Portanto, há uma desintegração dessas crianças, há uma não inclusão delas nos momentos em que elas têm de ir ter língua materna, muitas vezes deslocando-se com auxiliares para outra escola de um agrupamento, porque os meios, os recursos humanos não permitem que haja um professor para cada turma. As pessoas, e principalmente as crianças, têm uma grande capacidade de absorção e de adaptação a novas realidades. Uma delas é a língua. As crianças não precisam de ter uma especialização na língua materna, se a forma do professor trabalhar, se a forma como se organiza na sala de aula em termos pedagógicos, permitir interações, tal como as que as crianças têm nos intervalos em que convivem. Ao fim de um ano, pouco mais, as crianças já começam a falar a língua, quer tenham ou não tenham participado em aulas de língua materna exclusivas só para essas crianças. Cria-se um gueto em que se juntam crianças supostamente não sabendo falar a língua, para que também com o argumento de que assim vão ter capacidade para acompanhar a turma e adquirir os mesmos conhecimentos que os outros, uma vez que a língua é um impedimento. Ora, como é que se pode acompanhar uma turma se 1 ou 2 vezes por semana se tem de sair da sala e não trabalhar com a turma aquela realidade, aquele momento em que eles lá estão? É claro que quando não se dá aulas, quando não se trabalha de forma integrada, não se sente muito esse problema, porque o professor bem pode nesse momento não trabalhar assuntos novos, mas
Isso só prova que esse ensino, essa forma de trabalhar não será uma forma enriquecedora e uma forma realmente integrada, uma forma que dê resposta e que seja a mais adequada para um primeiro ciclo, para crianças num primeiro ciclo. Portanto, a inclusão de um professor de língua materna também deve ser feita de forma coadjuvada, deve ser feito na aula perante os colegas, perante a turma, com um grande grupo, em conjunto, em momentos de estudo que se devem organizar. Os professores têm a possibilidade de organizar esse horário, ainda que outro erro muito grande que se passa no primeiro ciclo é a adoção de um horário que nos é imposto de cima. Ora, o horário do primeiro ciclo deve ser feito pelo próprio professor, porque ele é que conhece a realidade que tem e a forma como ele se organiza pedagogicamente. E depois temos outra questão, que já vem de trás, que é a imposição de um horário com determinadas horas para cada área disciplinar. Ora, trabalhando de forma integrada isso não se põe, essa questão não se coloca, porque o português está em todas as áreas, a matemática encontra-se em todas as áreas, a ciência e tudo mais. A forma de se organizar no trabalho, para trabalhar o currículo, a forma que o professor encontra, o seu modelo de organização pedagógica é que vai permitir trabalhar as diferentes áreas, não tendo que ser X horas numa ou X noutra. E esta imposição de horários encerra já consigo essa questão de espartilhar o primeiro ciclo, transformá-lo num ciclo com diferentes disciplinas, espartilhado. Não há uma visão integrada da vida, da realidade, mas sim um género de uma fábrica em que se está a trabalhar diferentes saberes espartilhados, sem ligação uns com os outros. Como é que um ser desintegrado, um ser que começa a sua vida de forma desintegrada, pode ser um ser unificador, pode ser um ser de paz, um ser compreensivo, um ser humanista, no sentido de ter empatia para com o outro. Se vive num mundo logo à partida que artificial, dividido, o ser dividido dificilmente consegue unificar. O ser que começa de forma integrada é um ser mais são, mais feliz, não é? Mais aberto às questões humanas.